Paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Robson, para deixar uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Nós vamos dar início aqui hoje a uma série de estudos escatológicos que vai abençoar a tua vida em nome de Jesus, amém? Se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, compartilha, comenta, é muito importante para o nosso trabalho. Nós vamos falar de um assunto bem interessante hoje que está aqui no livro de Daniel, capítulo 7. A visão dos 4 animais, que diz-nos assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho, e visões vieram à sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. E disse Daniel, na minha visão de noite, olhei e vi os 4 ventos do céu que se agitavam e batiam contra o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do grande mar. O primeiro era como um leão e tinha asas como de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi-lhe levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito, levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando e vi outro animal semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Este animal tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado muito domínio. Depois disso continuei olhando nas visões da noite, e vi o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobrava. Este era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e este tinha 10 chifres. Parece tudo muito estranho ouvir isso, meus irmãos, mas há uma razão e uma explicação lógica e precisa por parte do Senhor para todas essas coisas. É bem verdade que para você entender Daniel capítulo 7, você precisa conhecer Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 diz que o rei Nabucodonosor reinava sobre o Império Babilônico, e uma noite ele ficou perturbado e teve um sonho. E neste sonho o rei Nabucodonosor via uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as suas pernas eram de ferro, e os seus pés eram uma mistura de ferro com barro. E em todo o seu reino ninguém foi capaz de interpretar o sonho, até que se achou em Daniel o Espírito de Deus, que interpretou a visão que o rei tinha tido no sonho que ele sonhara durante a noite. Daniel foi elevado como príncipe na Babilônia em virtude disso. E aqui no capítulo 7, agora é Daniel que tem as visões e um sonho. Daniel vê os 4 ventos dos céus se agitando e batendo sobre o grande mar. E Daniel vê na sua visão que desse mar se levanta 4 animais. 4 animais estranhos ao nosso ver. Um leão com asas nas costas. Um urso com costelas entre os dentes. Um leopardo de 4 cabeças, que coisa espantosa, e com asas nas costas. E por fim ele vê um animal, uma besta, que é diferente de todos os outros. Nós vamos estudar aqui no final desse estudo. Mas para que você comece a entender, eu vou falar aqui um pouco acerca desse leão. E quero dizer para você que Israel, o povo escolhido do Senhor, ele foi perseguido por toda a sua história, desde quando surgiu na terra, e é perseguido até hoje. Um exemplo disso é que Israel está em guerra agora com a Palestina, com a faixa de Gaza, e por aí vai. Mas ao longo da história do povo de Deus, esse povo é
oprimido diversas vezes por diversos reinos. E isso vai acontecer no final dos tempos ainda. E só assim Israel parará, deixará de ser perseguido, porque o Senhor lhe dará a vitória eterna. Mas um dos reinos que se levanta contra Israel, e é representado aqui por esse leão com asas, chama-se o Império Babilônico. Quando nós lemos o capítulo 2 de Israel, nós estamos falando de um Império Babilônico, dirigido, governado por Nabucodonosor. Quando nós vamos ao capítulo 7, nós estamos falando agora do filho de Nabucodonosor, segundo, chamava-se Beltesazar. Era esse homem que governava a Babilônia agora. E Daniel em uma noite sonha e tem essas visões. E nessas visões o primeiro animal que Daniel vê é um leão. Este leão com asas, leão representa autoridade, poder e força. E as asas representam rapidez, agilidade. Nós vamos falar sobre isso também com questão a respeito do leopardo. Esse leão que Daniel vê é o reino babilônico. Voltando lá atrás em Daniel capítulo 2, o leão representa a cabeça de ouro. Representa a riqueza, que o estado babilônico era o estado mais rico na antiguidade. Então a cabeça de ouro representa riqueza, poder, autoridade, domínio sobre os outros reinos da terra. E o estado babilônico é um dos reinos que nós vamos falar aqui, que subjugou, que suplantou, que feriu e que destruiu o povo de Deus ao longo da história. Quero lembrar aos irmãos que essa visão está dentro da visão historicista. Porque se nós olhássemos isso aqui dentro de uma visão preterista, nós lançaríamos todo o cumprimento das escrituras bíblicas, das profecias, e os aprisionaríamos em um passado. Se nós olharmos dentro da visão futurista, nós estaremos lançando todos os cumprimentos para o futuro. Então nós estamos falando aqui do historicista, porque nós cremos na atuação de Deus no passado, no presente e no futuro. Amém, meus irmãos? Então, para você que já leu esse texto e não entendeu o que era um leão com asas nas costas, eu estou dizendo a você, o leão é a representação do Império Babilônico, que se levantou com grande força, com grande poder, para dominar a terra, e inclusive com o propósito de varrer Israel do mapa. Inimigos de Deus, caldeus, inimigos dos hebreus. As asas desse leão representam a agilidade, rapidez, a exemplo do leopardo que nós vamos ver mais à frente. E o fato de ser um leão representava a grande força que havia no Império Babilônico, erigido por Nabucodonosor, ou governado por Nabucodonosor, e depois pelos seus sucessores, o rei Beltesazar, nos dias de Daniel. Que Deus vos abençoe poderosamente em Cristo. Espero ter esclarecido isso aos irmãos. Qualquer dúvida, poste o seu comentário aí, faça suas perguntas e nós vamos respondendo aos irmãos, até para que o vídeo não fique muito extenso, para que os irmãos entendam com clareza. A cabeça de ouro da estátua do capítulo 2 é o leão do capítulo 7. Significado disso, pastor? É o reino da Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, e nos dias de Daniel, capítulo 7, Beltesazar. O leão é a representação do reino da Babilônia. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe poderosamente em Cristo. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.